Oi, pessoal. Voltei. Demorei, mas voltei. Desculpa essa minha cara, eu só peguei o celular e vim gravar pra vocês. Eu não sei se eu tô preparada pra gravar, mas eu vou gravar porque eu sinto que eu devo satisfação pra vocês. Como teve até uma seguidora que... uma inscrita, sei lá, que comentou que eu sumi, né? Que eu não falei mais nada, que eu tava sendo... Até esqueci a palavra com vocês e realmente eu peço perdão do fundo do meu coração, mas eu espero que vocês me compreendam, me entendam, que eu passei um momento difícil, muito difícil, e eu não tinha como gravar. Eu não tava preparada pra falar e eu nem sei se eu tô. E não tinha como, gente. Eu passei momentos muito difíceis e eu vou acender a luz pra ver se fica melhor. Pera aí. Pronto. Eu passei momentos muito difíceis e hoje eu vim aqui pra poder falar, pra poder contar pra vocês. Em janeiro, em janeiro, todo mundo sabe que o meu acompanhamento era de 15 em 15 dias da minha gestação, por ser trigemelar, por ser uma gravidez de risco. E desde o começo eu sempre falei pra vocês do Davi, falei que a oxigenação dele era muito pouca e que por isso este era um motivo maior do acompanhamento ser assim. E o acompanhamento que eu fazia não era aqui na minha cidade, era em outra cidade. Então, eu nem lembro quantas semanas de gestação eu tive que sair daqui da minha cidade e ir pra lá, porque eu não podia mais ficar viajando. E era esse tempo que eu fiquei sumida, que foi o tempo que eu fiquei pra lá. Eu ainda gravei alguns vídeos, porque eu consegui ficar num lugar onde tinha internet lá. E eu gravei alguns vídeos e soltei na semana que aconteceu. Dia 11 de janeiro foi a penúltima consulta que eu fiz lá. Nessa consulta, tava tudo bem, gente. Tava tudo bem. Sim, a oxigenação dele tava fraca, mas não estava em sofrimento fetal. Isso foi o que o médico me falou. Se tivesse, gente, eu teria tirado. Acho que o médico também teria tirado, mas não tava. Ele tava bem. Ele tava crescendo, ele tava desenvolvendo como os outros. Tava tudo bem, gente. Ele tava engordando como os outros. No dia 18, na outra semana, eu tive outra consulta. Não foi 15 dias, porque como eu já estava bem no final, o médico pediu que o acompanhamento fosse semanal. Foi na 31ª semana, né? E da 31ª para da 30ª para 31ª foi dia 11. E como já estava na 30ª semana, já estava bem perto, porque ele queria tirar com 35, como eu falei pra vocês. Ele queria que o acompanhamento fosse do sexta, porque se acontecesse alguma coisa, ele ia tirar os bebês. Então, no dia 18 de janeiro, foi a última consulta que eu tive lá. Gente, eu não tava sentindo nada. Nada. Tava normal, eu não senti contração, eu não senti nada. Na verdade, a minha barriga tava endurecendo, mas não era contração, né? Quem já ficou grávida sabe. É tipo treinamento, parto, sei lá. É coisa que acontece na gestação. Eu fui no médico, eu não deixei, ai, tá, pronto, eu não sabia o que que era e deixei por isso mesmo. Não, eu fui e ele disse que tava tudo normal, que era coisa normal da gravidez. E que não era contração, porque a contração em si, ela vem das costas e eu não sentia isso. Eu não tive perda de líquido, eu não tive sangramento,
Eu não tive nada. Nessa semana, gente, do dia 18, foi a pior semana da minha vida. Foi a pior semana da minha vida, porque eu... Parece, gente, que eu já sabia, sabe? Foi uma semana terrível pra mim, porque eu... Eu queria tirar os meninos. Eu não sei o que aconteceu. Desde a segunda-feira, eu não queria mais estar grávida. Eu queria poder ir no hospital e tirar os meninos. Eu tava agoniada. Foi do nada isso, sabe? Na terça-feira, foi muito ruim, gente. Eu fiquei muito angustiada. Eu chorei o dia todo. Eu falei, mãe, eu queria... Se eu pudesse, eu ia no hospital, pedia pra tirar os meninos. Minha mãe falou, Jéssica, calma, calma. Não é assim, simplesmente chega lá e pede pra tirar os meninos. Eles estão bem, não tem motivo pra tirar. Mas alguma coisa dentro de mim me pedia isso, sabe? Mas eu não podia fazer nada. E como eu não tava sentindo nada, eu não podia ir pro médico, chegar lá e falar, tira. Não tava sentindo nada, não tinha dor, não tinha nada. Eu só queria não estar mais grávida. Eu queria tirar os meninos. E aí, foi assim, essa semana foi assim, desse jeito. Eu ainda gravei uns vídeos, eu postei, né? Postei um vídeo na terça-feira, eu acho. Na segunda ou na terça. E foi assim. Na quinta-feira, gente, eu fiquei muito ruim. Eu fiquei muito ruim mesmo. Minha pressão subiu. Eu sei isso, eu sei disso porque eu tava, eu aferia minha pressão em casa, né? Tenho o esfígado e o esteto, minha mãe aferia pra mim, então eu sei que a minha pressão subiu. Eu senti dor de cabeça, eu queria ficar deitada. Só que eu não fui no médico, por quê? Porque foi assim, a minha pressão subiu, eu senti dor de cabeça. Eu tomei remédio, deitei, dormi, eu acordei bem. Não ficou, minha pressão não ficou alta, entendeu? Ela baixou. E também na sexta-feira era o dia da minha consulta. E por outros motivos, primeiro porque eu não tinha dinheiro pra pagar Uber pra poder ir, porque a gente já tinha que ir na sexta-feira, eu não ia ter, ia dar uns R$ 60 e 2 dias seguidos, e eu não tinha esse dinheiro, e porque eu não tava sentindo nada. Depois que eu tomei o remédio, eu dormi, a minha pressão normalizou, e na quinta-feira à noite, gente, foi muito ruim, sabe? Eu passei a noite toda levantando pra tomar banho, porque eu tava sentindo muito, muito calor, tava muito agoniada, muita, minha barriga tava contraindo cada vez mais, ela ficava bem dura, endurecia, e depois parava, ela endurecia de novo, e foi assim a noite toda. E aí no outro dia, a gente levantou, tomou banho e eu fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, eu tava fazendo planos. Eu vou mentir. Eu vou mentir pro médico que eu tô passando mal pra ele me internar. Porque eu quero ficar internada. Porque onde eu tava longe do hospital. Eu tinha medo de passar mal e não dar tempo de eu chegar. Então eu fiz planos pra me mentir pro médico. Eu falei, mãe, eu vou mentir pro médico pra me internar. Mas aí eu falei que eu tava sentindo dor de cabeça. E eu sei que a dor de cabeça de pressão alta é na nuca. Como eu sei, eu falei pro médico que eu tava sentindo dor de cabeça na nuca, que a minha pressão tinha aumentado e não tinha baixado. Eu falei que a minha barriga tava contraindo, não parava, eu tava sentindo dor nas costas. Mentira, gente, eu não tava sentindo nada disso. Eu só queria ficar internada, porque eu tava com medo de passar mal em casa. Eu queria ficar internada, eu queria ficar lá, porque lá tinha médico pra monitorar os bebês toda hora. Ia ter gente pra me acompanhar. Eu não ia estar lá sozinha.
E aí eu falei pro primeiro, porque lá era 2 médicos, e o médico falou, não, então eu vou falar pro Morales pra poder te internar. E aí que começa a parte ruim. Aí eu fiquei lá a tarde toda, normal, era consulta normal. Eu esperei, deu a hora, eu era a segunda a ser atendida. E quando eu entrei na sala, eu sentei. Aí o médico perguntou como eu tava, se os neném estavam mexendo. Eu falei a mesma coisa. Eu falei que tava mexendo. Só que eu falei que eu não sentia mais o Davi. Não é que eu não sentia o neném mexer, porque como o G1 e o G2 ficavam embaixo, eu não sabia quem mexia. Não dava pra saber, porque eles ficavam juntos, sabe? Eu falei, eu não tô mais sentindo ele. Parece que eu não tô mais grávida dele. Aí o médico pegou e deu uma risada. E foi primeiro nele, porque ele era o G1. E assim que colocou o ultrassom nele, ele ficou mexendo assim, chacoalhando a minha barriga. E ele falou, Jéssica, aconteceu o que a gente não queria. Realmente o G1 não tá mais aqui entre nós. Ele não tá mais aqui entre nós. E aí eu fiquei deitado ali, eu não sabia o que pensar. Ele terminou de examinar os outros e os outros dois estavam bem. E ele voltou lá nele, ele chacoalhava assim, ele só mexia. Ele não tinha batimentos mais. E aí ele me internou, ele falou que ia me internar. E eu fiquei internada. E aquela sexta-feira foi o pior dia da minha vida. Porque toda hora eles iam pra escutar o coração do bebê. Toda hora. Porque tinha que monitorar. E toda vez que eles vinham, eu ficava. Eu ficava com esperança, sabe? De que ia achar o coração dele, porque pra mim eu não tava acreditando, gente. Aí só que toda vez colocava o aparelho no lugar onde ele tava. Não tinha barulho nenhum. Não tinha som nenhum lá. Foi a pior noite da minha vida. E aí, foi assim a noite toda. Eles me deram outro remédio pra amadurecer o pulmão dos bebês. Só que eles não tinham previsão de parto, porque não tinha vaga na UTI. E aí, eles falaram que eu tinha que ficar calma. E a minha pressão subiu. E foi assim a noite toda. Eu só sabia chorar. Eu chorar. Porque eu não acreditava. Aí, do outro dia de manhã, veio o anjo do Dr. Bernardo. Ele chegou com o aparelho para escutar o coração do bebê. Aí eu tava deitada, eu ia comer pão na hora. Aí, porque eu não tinha comido nada do outro dia e eu tinha que comer.
por causa dos meninos. Eu ia comer pão. Aí eu tava sentada na cama, ele chegou. Aí ele falou, pode comer, depois eu volto. Eu falei, não, pode vir agora, porque depois eu como. Aí ele, então tá. Aí eu deitei na cama, ele viu o coração dos bebês, e aí ele ficou assim parado. E não sabia, eu fiquei sem entender. Ele saiu, ele falou, pode comer, porque a gente nem sabe quando vai fazer seu parto. Aí eu falei, eu não vou comer, eu vou esperar ele terminar. Ele saiu, passou um pouco, ele voltou com outro médico e 2 pediatras. Aí ele colocou o aparelho e falou assim, esse bebê tá com alteração no batimento dele. Aí ela pegou e falou assim, faz um eletro. Eu nunca tinha feito eletro do coração deles. Faz um eletro. E aí ele falou, mas você podia ver se conseguia 2 vagas lá na UTI pra ela. Aí a mulher falou, eu vou tentar. Eu sentei na cadeira de roda, ele me levou pra sala de eletro. Quando chegou lá na sala de eletro, ele assim que colocou o aparelho pra fazer, o batimento do neném tava dando parada, tipo parada cardíaca, sabe? Acelerava, diminuía, sumia. E foi assim. Ai, o bicho. E foi assim. Só que quando a gente chegou lá e a pediatra ligou pra ele e falou que ele podia subir comigo, que tinha conseguido 2 vagas na UTI. Aí ele pediu pra me sentar na cadeira, subiu, passou em frente ao meu quarto e eu falei, pra onde eu tô indo? Aí ele falou, você vai tirar os neném agora. Aí eu, mas eu nem tomei banho, eu queria tomar banho. Ele falou, que tomar banho? Depois você toma banho. Aí eu entrei na sala de parto. Na sala de parto, gente, eu tinha muito medo. Muito medo, eu fiquei com muito medo. Muito medo, sabe? Aí eu sentei na cama, eles tiraram a minha roupa. Eu sentei, aí colocou remédio na veia, sei lá o que que é aquilo, na artéria. Aí teve a anestesia, eu deitei. Durante o parto todo, o anestesista conversou comigo. Eu não conseguia responder, não sei porquê, eu ficava com a voz mole. Mas o meu parto foi tranquilo. Sabe, gente, o neném que tava dando parada era o G2, o Júlio César. Quando ele nasceu, eu não vi, né? Eles colocou... eu só escutava ele falando assim, calma, ele vai chorar. Calma, ele vai chorar. E foi isso um tempinho, sabe? E aí ele chorou. Quando ele chorou, eu chorei junto, porque eu tinha tanto medo de perder mais. Eu tava com tanto medo de Deus tirar mais um de mim. E ele demorou a chorar. E quando ele chorou, gente do céu, deu um alívio assim no meu coração, sabe? E logo já tirou o G3 e ele já nasceu gritando. Que é o Luiz Henrique. Ele já nasceu gritando. E aí eles colocaram assim, passou por mim assim, olha mãe, eu olhei bem rápido, eu só tenho lembrança assim do olhinho deles, porque eu tinha que levar eles pro oxigênio e não deixaram eu ver muito tempo. Eu vou colocar aqui as fotos que a minha mãe conseguiu tirar. E esse foi meu parto. Meu parto foi tranquilo. Os bebês já foram pra UTI. Foi tranquilo. Só que aí começou, gente, outra luta. Eu ganhei alta, eu fui embora pra casa sem eles. Nada saiu como eu planejei.
Eu planejei tudo, gente. Vocês viram, vocês acompanharam meus vídeos, vocês viram. Eu planejei as roupas. Eu planejei tudo, tudo, gente. Mas nada saiu como eu planejei. Primeiro, eu perdi um. E depois eu tive que ficar longe dos outros. Eu queria levar meus filhos pra casa, porque eu tinha medo de perder. Eu só escutava todo mundo falando: você tem que ser forte, Jéssica. Você tem que ficar forte. Você precisa ser forte porque os outros dois precisam de você. E eu só queria sentar e chorar pelo Davi. Eu queria sentar e chorar pelo Davi Luca. Eu queria ter vindo no velório dele. Eu queria ter ido no enterro dele. Eu não me despedi dele. Eu não tive oportunidade de me despedir dele. Eu não pude beijar ele. Eu não pude. Eu queria ter tocado nele, mas eu não consegui. Isso me causa uma dor tão grande, gente. Eu não vi meu filho. Eu não vi ele. Porque eu não quis ver na hora do parto, porque eu fiquei com medo de prejudicar os outros dois. Porque a minha pressão já estava muito alta. E se eu visse ele, eu ia chorar. E eu não pude me despedir dele, eu só queria ter dado um beijinho nele. Mas eu não pude. E eu tive que ser forte. Eu me tornei a pessoa mais forte que eu nunca me imaginei que eu seria. O povo me liga bem na hora do vídeo e eu perdo o fio da meada. Tava contando da UTI, né, gente? E eu vou terminar, gente, o vídeo, porque senão vai ficar muito longo. E aí... Então... E aí foram isso, gente. Mas... Graças a Deus a gente venceu. Graças a Deus a gente venceu. Hoje nós estamos em casa. Os meninos saíram da UTI com 30 e poucos dias. A gente veio de lá dia 21 de fevereiro. A gente veio de lá pra cá. O Júlio César veio com 1.830. O Luiz Henrique veio com 1.230. Hoje eles já estão com mais peso. Eu ia pesar eles hoje. Eu acho que eu vou descer lá agora pra pesar eles. Pra ver com quantos quilos eles estão. Eles já tomaram as vacinas. Já estão com mais de 2 quilos. Eles já tomaram as vacinas. E eles estão bem. Graças a Deus, eles estão bem. E... Ai, eu só queria, gente, pedir desculpa por ter subido. Mas eu queria que vocês entendessem o momento difícil que eu passei. Gente, perder um filho é muito difícil, sabe? Você planeja, gente. Eu planejei a minha gestação toda. Vocês sabem, que me acompanha aqui desde o começo sabe. Eu lavava as roupinhas, eu passava. Eu sempre fui bem adiantada. Arrumei o quartinho dele. Teve tanta gente que criticou, falando que tava uma bagunça. Mas eu não podia fazer muita coisa porque eu tinha que ficar parada, gente. Gente, eu parei a minha vida praticamente para poder viver essa gestação, porque eu sabia do risco. Eu saí da minha casa, gente. Eu fui para outra cidade. Eu tinha saído tudo do meu conforto para poder ter esses meninos. Eu fiz tudo que eu pude fazer, gente. Tudo. Só que tem coisa que não depende da gente. Tem coisa que a gente faz um plano, mas Deus faz outro. A gente reclama, mas eu sei que Deus só tem o melhor pra mim. Eu sei que Deus não faz nada pra me prejudicar. E eu tenho certeza que onde meu filho está é o melhor lugar do mundo.
E eu sei que lá de cima, ele sabe quanto a mãe dele ama ele. O quanto a mãe dele fez de tudo pra ele estar aqui. Só que não dependia de mim. Foi vontade de Deus. E eu não posso contra as vontades de Deus. E Deus faz tudo perfeito, gente. É a gente que não sabe. A gente não entende. Eu não entendo por que Deus fez isso. Eu não entendo. No dia que eu descobri que o Davi tinha falecido, eu falei, mãe, Deus falou que tava cuidando. Porque no dia que eu fui na igreja e o pastor orou, Deus mandou falar que tava cuidando. E eu não entendia. Porque eu sempre tive muita fé. Eu sempre acreditei muito em Deus. Eu acredito, na verdade, muito em Deus. E eu achava que meu filho ia conseguir. Porque meu filho foi até o final. Só que como tem aquela frase, tem aquele texto lá que eu gosto do Escrito das Estrelas. O infinito das pessoas são diferentes. Ele viveu o pequeno infinito dele. E foi o melhor momento da minha vida. Foi quando eu tava grávida deles. Quando eu sabia que os três estavam comigo. Quando eu podia carregar eles perto de mim. Eu queria que Deus tivesse dado mais tempo pra ele perto de mim. Mas não foi o que Deus quis e eu não posso reclamar. Eu tô muito feliz por ele ter deixado os outros dois comigo e não ter levado tudo. Porque graças aos meus filhos, eu me tornei muito forte. Eu fui forte, eu não caí. Eu não fiquei de chororô. Mas... E hoje, gente, eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era. Eu sinto que eu sou. E eu acredito que eu venci. Que eu venci. Porque eu tá aqui em casa hoje com os meus dois filhos. Eu podendo cuidar deles. Não outras pessoas. Eu acredito que eu venci. E que Deus foi comigo até lá. E Ele ainda tá comigo. Então eu só queria que vocês entendessem um pouco do que eu passei. Eu só queria que vocês compreendessem um pouco. Gente, a minha voz tá assim é porque eu tô gripada. Eu só queria que vocês entendessem tudo. Eu tinha que dar satisfação. Vocês têm razão. Desculpa ter ficado sumida, mas não tinha como eu gravar vídeo dentro da UTI. Eu não tinha cabeça, eu nem sabia o que fazer. Mas agora nós estamos aí de volta. E agora a gente vai gravar. Eu vou gravar os meninos pra vocês. Quem me segue lá no Instagram já conhece eles. E o vídeo foi esse. Eu só queria contar pra vocês como foi o meu parto. Como foi a perda do Davi. Até hoje, a gente não sabe o que causou a morte do Davi. Porque o umbigo dele, quando ele nasceu, a minha mãe falou que o umbigo dele tava bem seco. Eu creio que o umbigo dele era muito fino, por isso que a oxigenação dele era pouca. Pela ultrassom normal, não tinha como fazer. Eu não tive dinheiro para fazer a morfológica, porque ficou R$1.000. Então, eu não descobri qual foi a causa. Mas eu digo a vocês que eu ainda sou mãe de trigêmeos. O diário é dos trigêmeos. E o Davi sempre vai estar aqui com a gente. Disso vocês podem ter certeza. O canal ainda é dos três. Dos três. E eu queria agradecer a todo mundo que soube do Davi e falou lá no Instagram. Os pêsames eu não respondi, mas eu li. E eu queria agradecer de coração, gente.
Queria agradecer a preocupação também que vocês ficaram. Mas hoje nós estamos aqui, nós estamos bem. E agora a gente vai voltar com tudo, tá bom? E o vídeo foi esse, foi bem longo, né? Porque eu contei tudo pra vocês, gente. Todos os detalhes. Ah, e antes que vocês falem da pressão, o médico falou que a minha pressão subiu porque o Davi tinha falecido. Foi a morte dele. O meu organismo entendeu e por isso que subiu. Essa foi a causa. Mas o dia que ele faleceu mesmo, eu não sei. Eu tenho pra mim que foi na terça, porque terça-feira eu fiquei muito angustiada, chorando muito. Mas Deus faz tudo perfeito, gente. Tudo. Hoje eu não entendo qual foi os planos de Deus, mas um dia eu vou entender. E o vídeo foi esse, tá, gente? Eu queria pedir desculpa de novo por ter sumido. E eu prometo que vou gravar mais vídeo agora, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. O povo me liga bem na hora do vídeo e eu perdo o fio da meada. E eu vou terminar, gente, o vídeo porque senão vai ficar muito longo. E aí... Então... E aí foram isso, gente. Mas... Graças a Deus a gente venceu. Graças a Deus a gente venceu. Hoje nós estamos em casa. Pedi desculpa por ter subido, mas eu queria que vocês entendessem o momento difícil que eu passei. Gente, perder um filho é muito difícil, sabe? Você planeja, gente. Eu planejei a minha gestação toda. Vocês sabem, que me acompanham aqui desde o começo, sabe. Eu lavava as roupinhas, eu passava. Eu sempre fui bem adiantada. Arrumei o quartinho dele. Teve tanta gente que criticou, falando que tava uma bagunça. Mas eu não podia fazer muita coisa porque eu tinha que ficar parada, gente. Gente, eu parei a minha vida praticamente para poder viver essa gestação, porque eu sabia do risco. Eu saí da minha casa, gente. Eu fui para outra cidade. Eu tinha saído tudo do meu conforto para poder ter esses meninos. Eu fiz tudo que eu pude fazer, gente. Tudo. Só que tem coisa que não depende da gente. Tem coisa que a gente faz um plano, mas Deus faz outro. A gente reclama, mas eu sei que Deus só tem o melhor pra mim. Eu sei que Deus não faz nada pra me prejudicar. E eu tenho certeza que onde meu filho está é o melhor lugar do mundo. E eu sei que lá de cima ele sabe quanto a mãe dele ama ele. O quanto a mãe dele fez de tudo pra ele estar aqui. Só que não dependia de mim. Foi vontade de Deus. E eu não posso contra as vontades de Deus. E Deus faz tudo perfeito, gente. É a gente que não sabe. A gente não entende. Eu não entendo porque Deus fez isso. Eu não entendo. No dia que eu descobri que o Davi tinha falecido, eu falei, mãe... Deus falou que estava cuidando, porque no dia que eu fui na igreja e o pastor orou, Deus mandou falar que estava cuidando. E eu não entendia, porque eu sempre tive muita fé. Eu sempre acreditei muito em Deus. Eu acredito, na verdade, muito em Deus. E eu achava que meu filho ia conseguir, porque meu filho foi até o final. Só que como tem aquela frase, tem aquele texto lá que eu gosto do Escrito das Estrelas, o infinito das pessoas são diferentes. Ele viveu o pequeno infinito dele. E foi o melhor momento da minha vida. Foi quando eu tava grávida deles. Quando eu sabia que os três estavam comigo. Quando eu podia carregar eles perto de mim. Eu queria que Deus tivesse dado mais tempo pra ele perto de mim. Mas não foi o que Deus quis e eu não posso reclamar. Eu tô muito feliz
por ele ter deixado os outros dois comigo e não ter levando tudo. Porque graças aos meus filhos, eu me tornei muito forte, eu fui forte, eu não caí, eu não fiquei de chororô. Mas... E hoje, gente, eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era. Eu sinto que eu sou. E eu acredito que eu venci. Porque eu tá aqui em casa hoje com os meus dois filhos. Eu podendo cuidar deles, não outras pessoas. Eu acredito que eu venci. E que Deus foi comigo até lá. E Ele ainda tá comigo. Então eu só queria que vocês entendessem um pouco do que eu passei. Eu só queria que vocês compreendessem um pouco. Gente, a minha voz tá assim é porque eu tô gripada. Eu só queria que vocês entendessem tudo. Eu tinha que dar satisfação. Vocês têm razão. Desculpa ter ficado sumida, mas não tinha como eu gravar vídeo dentro da UTI. Eu não tinha cabeça, eu nem sabia o que fazer. Mas agora nós estamos aí de volta. E agora a gente vai gravar. Eu vou gravar os meninos pra vocês. Quem me segue lá no Instagram já conhece eles. E o vídeo foi esse. Eu só queria contar pra vocês como foi o meu parto. Como foi a perda do Davi. Eu não descobri qual foi a causa. Mas eu digo a vocês que eu ainda sou mãe de trigêmeos. O diário é dos trigêmeos. E o Davi sempre vai estar aqui com a gente. Disso vocês podem ter certeza. O canal ainda é dos três. Dos três. E eu queria agradecer a todo mundo que soube do Davi e falou lá no Instagram. Os pêsames eu não respondi, mas eu li. E eu queria agradecer de coração, gente. Queria agradecer a preocupação também que vocês ficaram. Mas hoje nós estamos aqui, nós estamos bem. E agora a gente vai voltar com tudo, tá bom? E o vídeo foi esse, foi bem longo, né? Porque eu contei tudo pra vocês, gente. Todos os detalhes. Deus faz tudo perfeito, gente. Tudo. Hoje eu não entendo qual foi os planos de Deus, mas um dia eu vou entender. E o vídeo foi esse, tá, gente? Eu queria pedir desculpa de novo por ter sumido. E eu prometo que vou gravar mais vídeo agora, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau.